Estudamos em aulas anteriores a forte presença do racionalismo no desenvolvimento dos conhecimentos, bem como suas características e credibilidade. Na aula de hoje, você terá um contato mais aprofundado com a doutrina empírica, um assunto que já teve algumas de suas faces desenvolvidos também em outros momentos de nossos estudos. De forma geral, podemos pensar a doutrina empírica como uma ala das teorias do pensamento que se baseia mais na observação dos fatos do que da experimentação desses fatos. Acompanhe. A doutrina empírica. Os empiristas procuravam argumentos nas ciências experimentais, na evolução do pensamento e do conhecimento humanos. Para eles, o conhecimento resulta da observação dos fatos. Por isso, privilegiavam a experiência em detrimento da razão humana. O sujeito cognoscente é uma espécie de tábula rasa, na qual são gravadas as impressões decorrentes da experiência. Como se pode perceber no texto anterior, além da observação porque passa o sujeito que conhece, esse mesmo sujeito experimenta o conteúdo dessa observação de forma desordenada. Mas mesmo assim surge daí um conhecimento, o conhecimento empírico. Entretanto, há de se destacar que neste tipo de conhecimento, o sujeito cognoscente, aquele que se coloca para conhecer, atua de forma passiva, tornando-se, nesse processo, uma tábula rasa, uma folha em branco que é preenchida pelos elementos da observação. Assim, não age com atitude e consciência sobre o objeto em estudo. Apenas observa e recebe as influências desse objeto que vem enquanto observa. Veja ainda o que dizem os autores, de forma geral, sobre essa doutrina. O empirismo desconsidera o inatismo, doutrina que admite a existência de um sujeito cognoscente, a mente, o espírito, dotado de ideias inatas, isentas de qualquer dado da experiência. A tradição aceita como empiristas aqueles pensadores que afirmam ser o conhecimento derivado exclusivamente da experiência dos sentidos, da sensação ou da empiria. Mas, se é uma doutrina, quem a inventou? Quem são seus representantes? Quando e onde essa doutrina nasceu? A doutrina empírica, como tal, ainda se faz presente na literatura da filosofia atual ou se encontra apenas nos compêndios dos arquivos da história? Muito bem, são perguntas que tentaremos responder, mas para isso eu preciso que você, ao acompanhar esta minha aula, procure sempre ir relembrando assuntos similares já desenvolvidos em nossas aulas, ok? Vamos lá então? Representantes do empirismo, parte 1. Aristóteles considerava a observação do mundo como base para tirar conclusões ou conhecimentos de verdades mais absolutas. Estoicos acreditavam que a mente humana era uma tábula rasa que seria marcada pelas ideias advindas da experiência sensível. Epicuristas afirmavam que a verdade provinha apenas da sensação. Tomás de Aquino defendia que o conhecimento opera em duas fases, sensível e intelectual, sendo que a segunda depende da primeira, mas ultrapassa-a. Parece óbvio o que Aristóteles afirma, mas tem muitos teóricos e pesquisadores, mesmo na atualidade, que acredita que a observação, ao utilizar dois sentidos, principalmente da visão, incorre em erro, porque os sentidos não possuem as condições necessárias para a aquisição de qualquer conhecimento. Para a maioria dos pesquisadores, somente a razão e a experimentação podem trazer algum conhecimento. Para os estoicos, são as experiências sensíveis, que vêm pelos sentidos, responsáveis unicamente pela construção de algum conhecimento. Portanto, também não pensava na razão e nem na experimentação.
Se você desejar conhecer algum dos estoicos, os mais expoentes dentro da doutrina são Zenão de Cício, 322 a.C. a 262 a.C., Cleanto de Assos, 312 a 232 a.C., Crisipo, 227 a 204 a.C., Panécio, 180 a 110 a.C., Posidônio, 135 a 51 a.C., Sêneca, 65 depois de Cristo, Epicteto, 50 a 125 depois de Cristo. Para os epicuristas, somente a sensação pode produzir algum interesse e, portanto, construir algum conhecimento ou teoria. E para Aquino, apesar da necessidade da utilização do intelecto e do sensível para se construir conhecimento, o intelecto só consegue alguma coisa após passar pelos sentidos. Assim, estaria o intelecto em segundo plano? Entendeu? Mas os representantes não são somente esses. Veja outros. Representantes do empirismo, parte 2. Francis Bacon. O método utilizado por empiristas não era sistemático. Embora recolhessem dados da experiência, essas informações eram capturadas ao acaso, sem o auxílio de um método que classificasse e sistematizasse as várias experiências. Thomas Hobbes. A verdade resulta de raciocínios corretos, fundamentados pelas sensações. John Locke descreve a mente humana como uma tábula rasa, na qual, por meio da experiência, são gravadas as ideias. George Berkeley. Uma substância material não pode ser conhecida em si mesma. O que se conhece, na verdade, resume-se às qualidades reveladas durante o processo perceptivo. Hobbes, matemático, teórico político e filósofo inglês do século XVI, escreveu Leviatã em 1651 e Do Cidadão em 1651 também. Hobbes argumenta que só podemos conhecer algo do mundo exterior a partir das impressões sensoriais que temos dele. Só existe o que os meus sentidos percebem. Locke, filósofo inglês do século XVII, rejeitava a doutrina das ideias inatas e afirmava que todas as nossas ideias tinham origem no que era percebido pelos sentidos. Escreveu, dentre outras obras, o Ensaio acerca do entendimento humano. Berkeley, filósofo irlandês do século XVII, afirmou que o que existe realmente nada mais é que um feixe de sensações e é por isso que esse ser é ser percebido. Publicou, dentre outras obras, Ensaio para uma nova teoria da visão. Mas ainda não terminamos a lista dos representantes da doutrina empírica. Acompanhe. David Hume identificou dois tipos de conhecimentos: matérias de fato e relação de ideias. O primeiro está relacionado com a percepção imediata e seria a única forma verdadeira de conhecimento. As relações de ideias se referem a coisas que não podem ser percebidas, que não têm correspondência na realidade e seriam pura imaginação. Immanuel Kant: todo conhecimento começa na e pela experiência, mas não se limita a ela. Hume, filósofo, historiador e ensaísta escocês do século XVIII. Hume abriu caminho à aplicação do método experimental aos fenômenos mentais. Dentre as muitas obras, o tratado se destacou como uma das mais importantes. Como ele afirmou, primeiramente as coisas são percebidas de imediato, depois são transferidas para as ideias que atuam puramente de forma imaginativa. Esse é o pensamento dele. Quanto a Kant, foi um filósofo prussiano do século XVIII. Dentre as diversas obras, escreveu Crítica da Razão Pura.
Ele define 2 métodos para se investigar a natureza e produzir conhecimentos. Primeiro, o conhecimento discursivo, fundado nas causas eficientes e, portanto, no determinismo causal, cujo exemplo é a física. Em segundo lugar, de um entendimento intuitivo, que inicia por supor finalidades em um ser vivo ou mesmo na natureza, enquanto todo orgânico para, em seguida, investigar suas partes. Grande abraço e até a próxima aula.